Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento da meditação da Palavra do Senhor. Meu nome é Regiane Costa e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, porque quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Vamos à nossa mensagem de hoje? Bom, nós estamos falando sobre a cura dos cegos que está lá no Novo Testamento. E hoje nós vamos usar Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Vamos comigo? Lá em Marcos, no capítulo 8, está registrado a cura do cego em Betsaida, que na verdade fala em Betsaida, mas ele não foi curado ali, né? Lá no versículo 22 fala que levaram, um cego até Jesus para ser curado. Trouxeram esse cego até Jesus e pediram para que Jesus tocasse nele, né? Muitas vezes nós também vamos até Cristo ou levamos pessoas até Jesus para serem tocadas por Jesus, né? Para receberem o seu milagre. Só que o nosso Jesus, ele não faz igual para todo mundo, né? Ele atua nas nossas vidas de forma diferente. E é o que nós vamos ver agora, né, nesses versículos. Lá no versículo 26 fala assim que Jesus tomou pela mão e levou-o para fora da aldeia. Cuspiu-lhe nos olhos e impôs-lhe as mãos e perguntou se via alguma coisa. Ou seja, Jesus não tocou nele naquele momento que levaram, né? Mas Jesus pegou ele pela mão, levou ele para fora da cidade e eu acredito que durante esse tempo Jesus foi conversando com ele, né? Nesse meio tempo até chegar ali. E quando chegou ali, o que aconteceu? Jesus cuspiu no olho dele e tocou e perguntou se ele estava vendo alguma coisa. Totalmente diferente dos cegos que a gente já vinha comentando, né? O primeiro foi curado instantaneamente, né? Jogou, descia a capa e já foi curado. O segundo foi conforme a sua fé. Jesus tocou nele, mas Jesus perguntou: você crê que eu posso fazer isso? Não é verdade? E esse terceiro, totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus opera nas nossas vidas de formas diferentes. Nós não somos iguais e Jesus tem algo diferente para cada um de nós. Jesus opera nas nossas vidas de forma individual. Então, nesse caso, Jesus tomou ele pela mão, levou ele para fora da aldeia, cuspiu nos seus olhos e perguntou se ele via alguma coisa. Mas lá no versículo 24, ele levantando os olhos, ele disse que viu os homens como árvores. Se ele viu os homens como árvores, significa que ele não era cego de nascença, não é verdade? Porque se ele tinha e sabia a diferença de árvores e de homens, é porque ele realmente já tinha visto uma árvore, né? Assim nós deduzimos. Então ele fala que não, ele fala que está vendo os homens como árvore. É interessante, né? Nós percebermos isso, que ele não foi curado totalmente, assim, de imediato. Aí no versículo 25 diz assim: depois tornou-lhe, a impor-lhe as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente ficou restabelecido e via nitidamente a todos. Jesus o mandou para casa e disse: não entre na aldeia. Algumas coisas nós podemos perceber nesse texto, né? A primeira coisa é que Jesus, ele opera e faz as coisas fora do padrão. Por quê? Porque não tem um padrão para que Jesus opere. Uns ele simplesmente fala: olha, a tua fé te salvou. Outros, Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer isso? E toca na pessoa para a pessoa ser curada. E outras pessoas, Jesus leva para fora da cidade, para fora daquele ambiente, para fora daquele lugar. Então, algumas lições nós podemos aprender nessa manhã. Primeiro, como eu falei, ao que parece, ele não era cego de nascença. Segundo, ele sabia a diferença de árvores e de homens. Terceiro, foi curado fora de Betsaida. Jesus achou interessante levar ele para fora da aldeia. Por quê? Porque, na verdade, aquela era uma cidade em que Jesus já tinha feito muitos milagres, só que não tinha visto arrependimento naquelas pessoas. Será que se ele fosse curado ali, as pessoas talvez não o influenciariam a não se arrepender e a reconhecer o milagre que Jesus tinha feito na vida dele? Nós não sabemos, né? O texto não declara qual foi o motivo. Mas se nós formos ler mais a fundo, nós vamos ver que Jesus, ele não, assim, ele falou que aquelas cidades não se arrependiam, que aquelas cidades viram todos os milagres, viram todos os prodígios e não houve uma mudança de atitude. Então Jesus preferiu levá-lo para fora da cidade para que ele fosse curado ali e para que ele voltasse para sua casa e contasse os milagres do Senhor. Então entenda que Jesus, ele vai operar na minha e na sua vida de formas diferentes. Por quê, pastora? Porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Então, às vezes a mesma necessidade que eu tenho não é a mesma que você
você tem. E é interessante que em vários casos Jesus opera de forma diferente para nos mostrar o quanto ele nos ama. Sabe por quê? Nesse caso em especial, Jesus tomou ele pela mão. Talvez nesse dia Jesus quer te tomar pela mão, quer conversar contigo durante o caminho, quer saber o que está acontecendo com você. Jesus é aquele que quer uma intimidade, Jesus é aquele que quer te conhecer melhor. Então nós vemos aqui que cada um que Jesus curou, Jesus usou uma abordagem diferente, não é verdade? É uma abordagem única. Por quê? Porque nós somos únicos. Você é único, única e eu sou única. Então, existem momentos em que o Senhor vai nos tomar pela mão e nos tirar de certos lugares e não permitirá de certos lugares e permitirá situações diferentes, ou seja, situações diferentes daquela que nós estamos acostumados. Por quê? Porque nós estamos acostumados com aquela situação em que Jesus cura, com a fala, em que Jesus cura tocando, mas aqui foi totalmente diferente, foi gradual. Quando ele viu a primeira vez que Jesus o tocou, ele não, Senhor, eu estou vendo tudo. Não, ele viu, Senhor, eu estou vendo árvores, homens como árvore. Então, esta cura foi gradual, né? Não foi imediata. Talvez na minha e na sua vida, Jesus queira também nos curar assim, não de forma imediata, mas de forma gradual. E qual é o problema? Não é verdade? Nós precisamos entender que Jesus opera nas nossas vidas de forma diferente e está tudo bem. O importante é saber que Jesus está no controle e que Ele está do nosso lado. Então Jesus vai nos tirar de certas situações, né? Vai nos levar para um momento diferente, para uma experiência diferente, né? E isso é muito bom. Então ali Jesus levou ele para um outro lugar, vai nos tirar de certos lugares, vai permitir situações diferentes da que nós estamos acostumados, né? De primeiro momento nós não vamos entender. E é interessante isso porque muitas vezes, da forma como o Senhor opera nas nossas vidas, muitas vezes nós não compreendemos. Por quê? Porque nós ficamos comparando a nossa cura, o nosso milagre, o trabalhar de Deus nas nossas vidas com o que aconteceu com a vida do outro, quando na verdade não é necessário. Por quê? Como eu falei, Jesus ele quer operar na nossa individualidade. Ele sabe a nossa real necessidade. Então, se ele está nos curando gradativamente e se o nosso milagre está vindo um degrau de cada vez, nós estamos subindo um degrau de cada vez, não está acontecendo assim, vamos dizer, imediato, o Senhor sabe qual é o motivo, né? Mas não se preocupe, porque a cura, o milagre, a resposta virá, mas talvez virá não da forma como você imagina, virá de uma forma diferente, virá fora do padrão. Então fique atento à resposta de Deus, fique atento ao que o Senhor está te falando, né? Porque às vezes nós focamos tanto no padrão, não, porque Deus vai falar comigo assim, não, porque o Senhor vai me curar desta forma, quando na verdade Jesus ele quer fazer além daquilo que ele já fez, né? Ele quer fazer diferente. Então, ele vai nos levar para um momento diferente, né? E talvez a gente não entenda de primeiro momento ali, fique meio, né, perdido, mas o Senhor vai nos situar, vai nos dar um norte. E como aconteceu com esse cego, depois que Jesus tocou nele novamente, ele via nitidamente. O que eu entendo com isso? Talvez durante esse caminho, talvez durante essa cura gradual, talvez durante esse processo gradual que você está passando, você não está entendendo. Só que lá na frente, você vai ver tudo nitidamente e vai compreender aonde você tem que ir. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos que estar naquele lugar, né? Como Jesus levou ele para fora da cidade. Muitas vezes nós queremos focar em algo, não, é aqui, é esse o lugar, quando na verdade Jesus quer nos tirar desse lugar e nos levar para um outro muito melhor. Jesus falou assim para ele, olha, vai para sua casa. Isso mostra realmente que ele não morava ali, porque ele não entra na aldeia, ele vai para a casa dele. Então nós podemos entender aqui que muitas vezes Jesus quer nos dar uma nova direção, Jesus quer nos mostrar um outro caminho, né? Jesus quer nos mostrar algo diferente e nós não estamos percebendo. Para isso é necessário que ele nos tome pela mão, nos leve para fora da aldeia e nos oriente no que nós devemos fazer. Então, a mensagem, a nossa meditação de hoje é: não fique preocupado e apegado ao padrão. Se permita ser curado por Jesus e passar por esse processo de forma diferente, da forma como Jesus quer que você passe, porque lá na frente você vai entender o que o Senhor quer para a tua vida e mais, Ele vai te dar a direção
para onde você tem que ir, se para a direita ou para a esquerda, ou se você deve continuar onde você está. Amados, o importante é que a cura virá, mas se permita passar por essa experiência de o Senhor tomar você pela mão, dele ir falando com você durante o caminho, dele ir conhecendo o seu coração e mais, dele te orientar naquilo que você tem que fazer. Amém? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração. E no próximo nós vamos falar sobre o último cego. Então não perca, tá? Continue comigo, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal. E outra coisa, não se esqueça de comentar aqui. Eu vejo pouco comentários de vocês. Comente se essa palavra te abençoou, se Deus falou com você, que eu vou ficar muito feliz em ouvir o seu comentário e o seu testemunho. Amém? Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom, amados? E um grande abraço para você e Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.